Saudações, saudações, respeitável público. Espero que estejam todos bem. Bem, estamos retomando agora para o vídeo 6, ok? E você quer saber quantos vão vir? São 24 ao todo, ok? Hoje a gente vai falar a criação, a floresta e o jardineiro. Ok? O capítulo do livro é Deus e Criação. No vídeo anterior, a gente viu o amor como a energia que sustenta Deus. Hoje a gente fecha a criação, resolvendo aquele enigma que ficou no ar lá no começo. Você nos criou e foi criado. E o livro resolve com duas imagens que eu amo, a floresta e o jardineiro. Bem, então nós vamos ter esse enigma que é uma síntese e um paradoxo, ok? Quando um convidado pede para o Tom explicar melhor a frase enigmática, aquela que ficou no ar desde o vídeo 3, ele responde primeiro com uma síntese seca e impactante. Sem você, nós não existimos. Sem nós, você não existe. Portanto, resumindo assim, não é contradição, é interdependência. Guarda essa palavra. Interdependência. Criador e criado se fazem um ao outro num círculo que não tem começo e nem fim. Convidado pergunta, convidado comenta. A coisa que preocupa os humanos é que temos a sensação de que o Criador nos criou em uma sequência de causa e efeito. Então, é assim. Não explicamos que somos parte do criado? Então, o Criador, sem todas as células e partículas, não está completo. Então, quando todas as células e partículas se juntaram, foi a criação da inteligência infinita, Criador. E aí, ele conta a parábola que destrava tudo, a da floresta. Ele pede para imaginar uma floresta sem nenhum ser para observá-la. Então, existe uma floresta. Nessa floresta há muitas árvores e não há humanos e não há animais nela. Essas árvores começam a cair e não há nenhuma que prove que havia uma árvore, pois sem a observação não havia nada acontecendo, não é assim? Sem os ouvidos para ouvir, não havia som algum, não é assim? Portanto, sem esses ingredientes necessários para a criação, não havia criação. É uma troca. Então, aquilo que foi criado, a partir da sua criação, que é tudo o que é criado, ficou entediado. Então, o que isso fez? Ele explodiu e enviou todas as partículas até as extremidades. Não há fins no universo. Portanto, tudo o que existe sabe tudo o que todos sabem. Só não sabe que sabem tudo. Essa imagem é genial. E ela tem eco até na física moderna. Aquela velha pergunta sobre a árvore que cai na floresta e o papel do observador. Mas o que importa para nós é o sentido espiritual. Criador e criatura se fazem um ao outro. Deus cria você e sua consciência.
Ao perceber e amar, participa da criação de Deus. Não é uma linha reta de cima para baixo, é um círculo vivo, retroalimentado. Por isso você nos criou e foi criado. Deixa de ser contradição. É a descrição de um laço mútuo. E tem um desdobramento prático lindo nisso tudo, que eu não quero que passe batido. Se a criação depende da observação, então a forma como você observa o mundo, com medo ou com amor, com reatividade ou com consciência, participa de criar esse mundo. A sua atenção é criadora. Isso não é pensamento mágico de pensar positivo. É muito mais profundo do que isso. É reconhecer que o seu estado de consciência molda a realidade que você habita. E é exatamente por isso que aprender a se autorregular no estado emocional é tão importante e decisivo. A segunda imagem é a do jardineiro, e ela responde a uma pergunta que assombra muita gente. Se Deus é bom, por que existe o mal? O Tom pede para a gente pensar num jardineiro que planta cada semente com igual amor e cuidado. Algumas plantas crescem fortes e retas, outras crescem de um jeito que sufoca as vizinhas. Tom, como você sabe no seu plantio? Você planta cada semente com igual amor, com igual nutrição, com tudo que é necessário para que ela cresça forte e reta. Há alguns que são fracos e alguns que são fortes. Existem aqueles que você planta que se tornam mais fortes a ponto de estrangular os outros. Lembra dessa parábola já citada? Então você deve remover, mas o Criador não mata, não interfere no livre-arbítrio, então aqueles que tentam estrangular e apoderar-se dos outros são alimentados pelas energias daquilo que vocês chamam de negativos. E então eles começam a estrangular tudo, eles competem com quem os plantou. Repara a elegância dessa resposta? O que a gente chama de negativo não é uma força que Deus criou para nos testar, nem algo que ele destrói com fúria. É como uma planta que escolheu crescer sufocando as outras. E nesse ponto eu vou fazer um comentário que às vezes a gente ouve assim: ah, eu estou sendo testado por Deus, eu estou sendo provado por Deus. Não é isso. Deus não testa ninguém, Deus não prova ninguém. Tem outras pessoas que falam: ah, o diabo, né, fez isso. Também não existe isso, né? Então, o que a gente precisa entender, se fôssemos plantas, sementes foram lançadas na terra. E o que são essas sementes, no caso dos humanos? São as emanações divinas. E essas sementes, elas têm o livre arbítrio de se manifestar em amor ou se distanciar do amor. E se elas se tornam fortes, poderosas, e sufocam as outras e dominam, elas estão manifestando o livre-arbítrio. Entende? E isso também é Deus, é permitido. Entende? E a gente pode compreender que muito dessas situações
estimulam os outros a crescer, a se fortalecer e a fazer escolha. Então, retornando, Tom fala: quando você diz Deus os deixou, nós não entendemos. Você quer dizer que ele os abandonou? Você quer dizer que ele jogou fora? Ninguém pode competir com Deus, pois ele não tem a verdade interior. Eles se jogaram fora competindo e tendo o desejo de se tornar tudo o que é. Isso não é possível, porque para fazer isso, você deve retornar a Deus. Se você tem um que você amou, alimentou e transferiu grande amor para ele, e tudo o que você desejava era que ele crescesse em beleza, retidão e amor, mas ele escolhe não fazer isso. Então chega um momento em que você chega a uma conclusão. Ele não é descartado, mas também não é alimentado e apoiado. Se a gente trouxer isso para linguagem das relações humanas, tem aquela parábola do filho pródigo, que o homem rico tinha 2 filhos, e um dos filhos decidiu viver do jeito dele. Ele não queria seguir as regras do pai. E ele pediu a parte dele da herança, e o pai o deu. E ele foi, gastou tudo e desperdiçou. E quando estava trabalhando para um fazendeiro, cuidando dos porcos e comendo as coisas que os porcos comiam, ele se lembrou que tinha um pai e que, mesmo ele sendo um trabalhador na fazenda do pai, ele não viveria comendo aquilo que ele estava comendo. Então ele retornou. Isso fala muito sobre a nossa jornada de alma, né? Então, assim, temos o livre-arbítrio, mas se nós não escolhermos a beleza, o amor, a gente vai se distanciando, distanciando, distanciando do divino, das energias divinas, até que chega num ponto em que a situação é tão ruim e a pessoa só tem para melhorar, retornar para o divino, retornar para a fonte, né? Sente a beleza disso? O livre-arbítrio é tão sagrado, que nem o Criador a viola. A liberdade é levada às últimas consequências. E o Criador, respeitando o livre-arbítrio, ele não destrói, apenas deixa de alimentar. Ele não destrói a criatura. Então não tem isso que Deus, essa ideia que trouxeram de que Deus é fogo consumidor, que Deus vai destruir. Deus não destrói. Não é um atributo de Deus a destruição. As pessoas se destroem. Deus só deixa de alimentar com o divino este ser que escolheu caminhar da forma que ele quer. O negativo se afasta sozinho por competição, por recusa. Ele resiste ao divino, ele recusa e ele se distancia. Ele não é expulso, ele se exila, ele se isola do plano divino. Isso é teologicamente muito sofisticado. E o que eu quero que você perceba a beleza disso. O livre-arbítrio é tão sagrado, que nem o Criador a viola.
é uma lei criada e respeitada no plano divino. E aqui a gente fecha o círculo da parte 1 inteira, porque é disso que trata o livro. A Terra, planeta Terra, é o único planeta de escolha completa. A nossa liberdade é tão real que podemos sim crescer torto e ninguém vai nos forçar a endireitar. A transformação que vem é escolha nossa. E é por isso que esse livro conversa tão fundo com o trabalho de autorregulação emocional consciente que eu trago para você. Ninguém vai te obrigar a sair dos ciclos de reatividade e frustração. O universo, na visão dos 9, respeita demais a sua liberdade para fazer isso com você. O convite é: o único caminho é a escolha consciente. A gente deixar de fazer repetições inconscientes de padrões que herdamos, que aprendemos, e trazer isso à nossa realidade, né? Com isso, a gente fecha os capítulos sobre os 9 e a criação. Você já tem fundação filosófica do livro. Quem são os 9, que são os 9 princípios, o que é Deus e como a criação é um laço mútuo que respeita radicalmente a sua liberdade. No próximo vídeo, a gente desce um degrau nessa hierarquia cósmica e conhece as civilizações universais, Alteia, Hova, Asham. E a ideia surpreende de que a semente da humanidade teria vindo de outro lugar. Qual dessas parábolas a floresta ou o jardineiro ecoa com o seu coração? Qual delas resume melhor a sua visão? Fica à vontade para comentar, eu vou gostar de saber. E se você acha que essa cosmovisão importa, compartilha. Quanto mais gente compreender que é assim que o universo funciona, vai ser melhor para todos nós. E eu te convido a se inscrever aqui no canal para continuar comigo nessa jornada. Gratidão, amor, luz e paz.